Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, Bom professor. dia, professor. Muito bem, então vamos hoje continuar aqui nosso assunto. Vamos hoje para um assunto diferente, né? Aprofundando aí a ideia da ordem de vocação hereditária. Então a gente vai ver a concorrência sucessória. Mas antes, vamos relembrar um pouquinho a aula de ontem, né? Porque terminou na parte dos exemplos. Então deixa eu voltar aqui para esses últimos exemplos, não é isso? Que era a questão dos parentes bilaterais e unilaterais. Vocês entenderam direitinho como é que ficou aí a situação? Deu para compreender essa herança dividindo aí, né? Bilaterais, unilaterais, quem fica com o quê? Começar logo de perguntando a vocês é complicado, mas vamos lá. Deu. Beleza, então só lembrando, né, que essa regra ainda existe, né? Por incrível que pareça, em pleno 2021 essa regra ainda existe. Nunca foi discutida a inconstitucionalidade dela no Supremo, então ainda temos que aplicar essa regra se ocorrer essas situações. E é comum acontecer, né? Porque as famílias, como elas estão cada vez mais tendo essa composição, né, de primeiro casamento, segundo, terceiro, e não interessa, né, quantos casamentos haverá, até porque todo mundo tem liberdade para poder, né, ter os seus relacionamentos, começá-los, terminá-los, recomeçá-los, enfim. Então, é comum você ver famílias assim. Então, na nossa vida profissional, né, volta e meia, vamos nos deparar com situações assim, desse tipo, né? Mas aí, né, o cálculo fica para, geralmente, né, quando você tem inventário judicial, o cálculo fica para o setor de contadoria do tribunal, né? Melhora um pouco a nossa vida. Mas quando a gente vai fazer a escritura, né, de inventário lá, né, um inventário extrajudicial, aí a coisa muda de figura, né? Porque é preciso fazer os cálculos, né, para já levar todos os dados para o cartório, né? Então aí a gente vai precisar ter em mente mesmo essa diferenciação, né? E como isso vai repercutir lá nos valores e nos cálculos para fazermos, por exemplo, inventários extrajudiciais, né? Então, é interessante lembrar sempre, né, dessas regrinhas aí, né? E, né, só lembrando, foram dois exemplos, né? O exemplo 7, em que essa mesma distinção de parentes, né, colaterais bilaterais e unilaterais, ela se aplica também aos sobrinhos. Então, aí nesse último exemplo, a Isabela, né, que é a sobrinha, né, bilateral, ela ficaria com o dobro, né, do valor da herança, né, correspondente ali ao Bruno e à Leila, que são os sobrinhos unilaterais do Jaime, que nesse caso aí foi o nosso decujus, certo? Então, lembrem-se sempre disso, dessas regras, mas a sucessão dos colaterais, né, ela acaba sendo mais rara, pelas razões que vimos ontem, né, porque eles são herdeiros facultativos, então é possível excluí-los pura e simplesmente da herança. Então, há uma série de situações, além da questão de que eles são a última classe de herdeiros, então, por serem a última classe de herdeiros, eles só vão herdar na ausência de descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheira. Então, os colaterais aparecem menos nas heranças do que os outros herdeiros. Pois bem, aí então, com isso, né, a gente encerrou a primeira parte, né, desse assunto da ordem de vocação hereditária, quando vimos aí as classes de herdeiros separadamente, né? Primeira classe descendentes, segunda classe ascendentes, terceira classe cônjuge e companheiro, quarta classe colaterais. Agora, a gente vai entrar na segunda fase da ordem de vocação hereditária, em que a gente vai ver a concorrência sucessória. E aí, para este assunto, né, é preciso termos aqui mais atenção, porque é um assunto que requer alguns cuidados.
Vocês vão ver agora, né, na sequência, que é um assunto que ainda desperta muita polêmica, né? Porque os dispositivos do Código Civil são imprecisos, para dizer o mínimo, né, em relação a esse assunto. É um tema novo no direito civil, então, né, mesmo tendo quase 20 anos aí de existência, né, o Código Civil de 2002, mas ainda é um tema novo para o direito civil. E vocês vão ver que existe ainda, né, uma incerteza, né, em relação à sua melhor aplicação. Então, vão existir correntes, essas correntes mudaram de acordo com o tempo. Eu vou mostrar para vocês como é hoje, né, como tem sido hoje esse entendimento, mas esse entendimento já foi diferente no passado e pode voltar a ser diferente no futuro, né? Então, há uma certa imprecisão aqui, uma certa incerteza, e por isso é preciso ter um pouco mais de atenção em relação a esse assunto. Além do mais, agora, né, a gente vai começar a juntar classes de herdeiros, então você vai ter regras diferentes também, né? Você vai ter aqui direitos básicos garantidos, ou seja, cota mínima. Então tem uma série de questões que vão aparecer aqui que eu vou mostrar a vocês como é que funciona, né? Hoje, exatamente nesse momento, né? Como se fala na ciência, né? O estado da arte da concorrência sucessória. Então, o assunto de hoje é a concorrência sucessória do cônjuge ou do companheiro, ou da cônjuge ou da companheira. Então, vamos lá. Então, primeiro ponto, viúva ou viúvo herdando junto a outros herdeiros de classes acima dele ou dela, né? Que são os descendentes e ascendentes. Essa é a previsão que a gente vai encontrar nos artigos 1829, inciso 1 e 1829, inciso 2, que agora a gente vai começar a ler de maneira completa, né? O dispositivo, que eu estava lendo, né, já esses incisos, mas uma parte, né? Primeira parte, mas agora a gente vai ver completo. Então, o primeiro ponto aqui é que a concorrência sucessória foi uma inovação trazida pelo Código Civil de 2002. Então, até 2002, né, ou até 2003, que foi o início da vigência desse código atual, não havia concorrência sucessória. Na verdade, houve uma evolução histórica do século passado para cá em relação à sucessão do cônjuge, né? Companheiro nem se falava, né? Na verdade, porque também a sucessão do companheiro entra no Código Civil só agora, né? Mas, claro que antes, né, na década de 90, já havia leis, né, que já tratavam disso. Mas, no Código Civil, sucessão do companheiro só entra no atual Código, né? No antigo nem se falava no assunto, já que só tinha lá concubinato, né? E eram duas modalidades, né? Vocês estudaram isso, né? E aí uma das modalidades de concubinato é que migra depois para entrar para ser a união estável, né? Pois bem. Então, em relação ao cônjuge, nós tínhamos, para fins sucessórios, lá no começo do Código de 16, né, nos primeiros anos de vigência, o cônjuge era a última classe de herdeiros. Então, lá em 16, né, na redação original do Código Bevilacqua, você tinha descendentes, ascendentes, colaterais e cônjuge, que vinha em último lugar. Então, a esposa, né, a viúva ou viúvo, só tinha direito à herança lá no começo, né, do século XX, se não houvesse nenhum parente do decujus. Então, não sobrou ninguém, né, de parente, nem descendente, nem ascendente, nem colateral, cônjuge. Era assim. Depois, né, ali por volta dos anos 40, foi aprovada uma lei que mudou o Código Civil e aí começou a dar um pouco mais de direitos ao cônjuge. E aí o cônjuge foi elevado à categoria, né, a terceira classe, como é na regra que vimos até agora, né? Então aí o cônjuge passa a ter direito à herança, né, ali acima dos colaterais. Então bastava que não houvesse descendentes nem ascendentes, o cônjuge herdava, né? E estava acima, portanto, dos colaterais, não precisava mais esperar, né, que não houvesse nenhum colateral. Mas não se falava em concorrência. Então, o cônjuge só podia herdar sozinho, do jeito que vimos ontem, né? Naquelas situações ali. Aí vem, então, o Código Civil de 2002 e traz essa possibilidade, que a gente vai ver como é que ela funciona, porque ela não é cabível em todos os casos, né? São os casos previstos na lei. Que a gente vai ver que tem casos em que é cabível e que não é cabível, no caso dos descendentes,
E no caso dos ascendentes vai ser sempre cabível na prática, né? Porque não houve regras de proibição, né? Então, aqui a concorrência mais complicada é a dos descendentes, porque tem várias regras. A dos ascendentes é mais simples, né? Em relação a essa questão. Então, de 2002 para cá, 2003, né, do início da vigência do atual código, é que essa questão começa a entrar na discussão, né? E com relação à união estável, o caminho foi diferente, né? Foi outro caminho que chega no mesmo, né, que deságua aí no mesmo caminho, no mesmo oceano. Não havia, né, como eu disse, lá no século XX, no Código de 16, não havia união estável, nem se falava no assunto, era concubinato, né? E aí veio a Constituição em 88 e garantiu a existência da união estável, mas precisava de lei para poder regulamentar como funcionaria. Então, na prática, ficamos no limbo entre os anos 80, ali, metade dos anos 90, até que começaram a surgir em 96, 98 as leis sobre união estável e foram as primeiras que regulamentaram, né, o direito sucessório do companheiro ou da companheira, né, que sempre aparece em último lugar, né, depois até dos colaterais. Aí, então, o companheiro ou companheira passa a ter passa a adotar para eles um critério que era o critério inicial lá, no início da história do cônjuge. Então, o companheiro estava em último lugar, abaixo, inclusive, dos colaterais, e era herdeiro facultativo, então, né? Então, se o companheiro lá quisesse excluir a companheira por testamento, podia, e nada aconteceria. E realmente essa companheira que pode ter vivido lá 20, 30, 40 anos com ele, não teria direito a nada. Então, era uma situação bem complicada que existia lá. Então, vem 2002, o Código Civil atual, e aí traz a sucessão do companheiro, né, que foi uma inovação, mas com uma série de regras que diferenciavam casamento e união estável. Até que chegamos, então, mais recentemente, ao recurso extraordinário que eu já mencionei aqui várias vezes, que equiparou, né, união estável a casamento, e de lá para cá, então, analisamos, né, a sucessão do companheiro junto com a sucessão do cônjuge, já que os direitos hoje são iguais, né? Seja um casal que vive, né, ali por conta, vive junto, né, porque realmente cumpriu as formalidades de um casamento civil, seja porque estão juntos, mesmo na informalidade, mas constituindo uma família por meio da união estável. Então, hoje, as regras são as mesmas. Então, veja, esse foi o caminho percorrido aí pelo casamento, né, e pela união estável em relação aos direitos sucessórios do viúvo ou da viúva. E de 2002 para cá, então, tivemos essa inovação da concorrência sucessória. Por conta da redação confusa do artigo 1829, esse é um tema que sempre causou grande polêmica na doutrina e na jurisprudência dos tribunais, como vamos ver aí ao longo do assunto, né? Então, a redação do artigo 1829 mais complicou do que explicou, como a gente vai ver na sequência, e isso acabou trazendo uma série de discussões, de debates que entraram aí na doutrina e até hoje, né, fazem com que a doutrina discuta bastante o assunto, e nos tribunais, a nível de STJ e tribunais estaduais, sempre houve essa discussão, que hoje está um pouco mais pacificada a nível do STJ, né, já que a terceira e a quarta turma unificaram seu entendimento, né, em 2015, então já tem aí 6 anos mais ou menos de unificação de pensamento, né, de decisões, mas nos tribunais estaduais ainda há variações, né, de estado para estado. Então, essa polêmica não está encerrada, né, muito pelo contrário. Bom, então vamos falar um pouco sobre o que a doutrina entende, né, pela concorrência sucessória, e aí vocês já vão começar a perceber que há essa polêmica mesmo na doutrina, porque há posições divergentes já sobre a própria natureza, né, da concorrência sucessória. Então vamos começar pelo Paulo Lobo, né? Então, segundo Paulo Lobo, há nos países ocidentais, como o Brasil, uma tendência favorável à sucessão concorrente do viúvo ou da viúva, né? O Paulo Lobo percebe isso, né, nos estudos dele e vai mostrando isso na sua obra, né, Sucessões, que há essa tendência moderna, né, mais recente aí do século XX para cá, de se beneficiar mais, né, viúvo e viúva nas sucessões. Segundo Paulo Lobo, a razão disso é que a família matrimonial tem nos cônjuges seus elementos mais estáveis, já que os filhos, em determinado momento da vida, se desligarão da entidade familiar base
para poderem constituir outra família. Então, na visão do Paulo Lobo, né, pelo que ele viu aí dessa tendência de né, favorecer o viúvo à viúva, o argumento principal para isso é esse, é de que quem deixa a família mais estável, né, quem é o elemento de estabilidade da família é o cônjuge, é o companheiro. Então, por quê? A tendência é que haja uma união duradoura, né, enquanto que no caso dos filhos, né, os filhos são criados ali e quando, né, atingem certa idade vão construir sua própria vida, vão construir sua própria família e vão deixar aquele núcleo familiar para formar outro. Então, esse tem sido o entendimento aí que leva a essa posição mais favorável a que o cônjuge, o companheiro, tenha mais direitos sucessórios do que só aqueles direitos, né, chave da terceira classe. Porque aqui vocês vão ver que isso é uma forma de promover, né, de elevar o cônjuge ou companheiro a classes maiores, mais elevadas. Então, para concorrer na primeira classe, para concorrer na segunda classe, ou seja, saindo daquela posição da terceira classe de herdeiros. Então, segundo Paulo Lobo, seriam esses aí os argumentos que levariam a essa tendência, né, de se favorecer viúvo ou viúva nas sucessões atuais. Após uma tendência à horizontalização do direito sucessório, devido ao fato de que, segundo Castelém, traduzido por Paulo Lobo, os cônjuges construíram seu patrimônio conjuntamente, enquanto que os parentes descendentes, ascendentes ou colaterais não tiveram mérito algum em obter esse patrimônio. Aí é algo meio confuso, porque é uma mistura de meritocracia com patrimonialismo, não é algo muito interessante, né? E por esse lado, tanto é que outros autores não vão ser muito favoráveis a essa posição, não, né? Mas aí o Paulo Lobo traz essa ideia, né, de que os cônjuges constroem seu patrimônio conjuntamente, por isso teriam mais direitos no caso de falecimento do outro cônjuge ou do outro companheiro, do consorte ou da consorte, para, né, ter direitos sucessórios. Mas, né, essa questão do merecimento não entra, né, não interessa tanto aqui nas sucessões, já que a lei não leva tanto em consideração a questão do merecimento, mas a questão dos vínculos, como a gente viu, né, vínculo consanguíneo, vínculo por afinidade ou vínculo afetivo, né? Talvez, se for pelo lado da afetividade, você chega a esse mesmo resultado, nem precisa usar o mérito, né, para se chegar a esse resultado, porque aí você também tem a questão da construção, como eu falei ontem, né, da construção familiar pelo afeto, né, pela afinidade entre, né, marido e esposa, entre marido e marido, esposa e esposa, companheiros, companheiras. Então, é assim que funciona, ou pelo menos é assim que a gente pensa que funciona, né? Então, a questão do mérito, né, é algo discutível também nesse argumento do Castelém que foi trazido pelo Paulo Lobo. Por essa razão, né, pelo fato de que há essa tendência de que os cônjuges ou companheiros tenham mais direitos sucessórios, né, do que antigamente havia, Maria Berenice Dias vê essa categoria de herdeiros como os chamados super-herdeiros, já que cônjuge e companheiro são promovidos à condição de herdeiros de primeira ou segunda classe a partir da concorrência sucessória. Então, a Maria Berenice Dias já coloca uma nomenclatura diferente aí para eles, né, como se fossem os super-herdeiros, porque eles acabam tendo direito a ser promovidos na ordem de vocação hereditária, quebrando aquela ideia excludente, né, porque eu disse a vocês que, em regra, a ordem de vocação hereditária serve para excluir herdeiros, né? Muito mais do que para incluir, é para excluir. E, no caso aqui dos super-herdeiros, que são os cônjuges ou companheiros, eles quebram essa regra, né, e vão subindo posições, né, sendo incluídos. Então, eles subvertem aí a ordem, né, que era para excluir herdeiros, e eles começam a ser incluídos por conta desse dispositivo aí da concorrência sucessória. Para Ana Nevares, que é outra estudiosa do assunto, a concorrência sucessória alçou a figura do cônjuge ou companheiro à centralidade da ordem de vocação hereditária, com direitos básicos garantidos de acordo com a lei, herdando junto com descendentes ou ascendentes. Então, observem que tanto Paulo Lobo quanto Maria Berenice Dias e Ana Nevares, todos eles ressaltam essa elevada importância, né, do cônjuge ou do companheiro nas heranças. Então, eles ganharam essa posição, né, por conta do Código Civil atual, e isso faz com que eles tenham aí
a garantia básica de direitos, né? Sempre vai haver, né, ali se identificando as situações em que ocorrer concorrência sucessória, sempre vai haver um direito básico para o cônjuge, que a gente vai chamar aqui de cota mínima. Então, sempre o cônjuge vai ter direito a alguma coisa na herança. E aí, sempre lembrando a vocês, né, que eu falei isso ontem e volto a falar aqui hoje. Quando eu estou falando aqui de cota mínima do cônjuge, eu não estou falando de meação. Meação é o direito que ele tem lá, né, por conta do casamento ou da união estável. Isso é direito de família, né? Aqui eu estou falando de herança mesmo, né? Então, ele tem uma parte da herança, ele tem direito a um pedaço da herança, uma cota mínima da herança, além da meação, certo? Então, a concorrência dá ao cônjuge esse direito, ou ao companheiro esse direito de ter uma cota mínima. Então, eles acabam realmente tendo aí uma posição central dentro dessas heranças, porque agora eles têm uma garantia básica, eles têm uma garantia mínima de recebimento da herança, e isso é fundamental, né, para garantir esse direito para o viúvo ou para a viúva. Como a concorrência pressupõe a promoção do viúvo ou da viúva a classes superiores, não haverá concorrência em relação a cônjuge ou companheiro, mesma classe, ou em relação aos colaterais, classe inferior. Indiretamente eu mostrei isso a vocês ontem, naqueles exemplos de uniões estáveis simultâneas, né? Casamento 1, casamento 2. Então, a concorrência ela foi feita, né? Ela foi criada pelo legislador atual para que cônjuge ou companheiro subam degraus, não desçam, certo? Então, a ideia é promovê-los, é elevá-los a categorias maiores e não, né, diminuir a categoria do cônjuge ou companheiro. Então, não há concorrência horizontal, ou seja, na mesma classe. Então, não pode ter esposa 1, esposa 2, né? Companheira 1, companheira 2, esposa e companheira. Não pode haver isso, como a gente já viu. Quando cônjuge ou companheiro herda sozinho ou sozinha, né? Só ela herda. Só tem um herdeiro, só tem uma herdeira. Então, não tem concorrência entre cônjuge e companheiro, né? E, logicamente, se a ideia é elevar, né, cônjuge e companheiro a categorias maiores, ele não pode descer uma categoria para concorrer com os colaterais. Então, não pode haver concorrência sucessória entre cônjuge e colaterais, entre companheiro e colaterais. Quanto ao companheiro, isso é importante porque, como eu falei, né, agora há pouco, na redação original do Código Civil, né, ainda existe lá a possibilidade de concorrência do companheiro com colaterais. Mas o Supremo já decidiu pela equiparação de casamento e união estável, então não usamos mais o artigo 1790, né? Por conta da decisão com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Então, só temos concorrência do cônjuge com descendentes e ascendentes. Não temos com a mesma classe, né? Cônjuge, companheiro, e nem temos do cônjuge ou companheiro com a classe inferior, que é a colateral. Então, isso não ocorre, certo? Então, a concorrência só ocorre com relação aos descendentes e ascendentes, certo? Em relação à inovação trazida pelo artigo 1829, a justificativa legal, né, do legislador, dada à época do início da vigência do Código Civil atual, foi para compensar a suposta distorção trazida pela alteração do regime legal de bens promovida pela Lei do Divórcio de 1977. Isso aqui vocês já sabem, né? Só relembrando, só esquentando aí a memória de vocês. Com a Lei do Divórcio, o regime legal de bens mudou no Brasil. Até 77 era a comunhão universal de bens. Então, todo mundo que casava e não escolhia o regime de bens, então o regime supletivo era a comunhão universal. E pela comunhão universal, como vocês sabem, há ameação sobre todos os bens, né? Tanto adquiridos antes do casamento quanto durante o casamento. Com a lei de 77, né, a lei de divórcio, o regime legal passa a ser a comunhão parcial. E aí, na comunhão parcial, há o direito de meação, porém a meação só ocorre em relação a bens adquiridos na constância do casamento. Os bens particulares estão fora, né, da comunhão. Então, não são objeto de meação. Então, o objetivo aqui do legislador, né, foi, a princípio, garantir que,
com a concorrência sucessória, o cônjuge possa, né, e o companheiro também, né, depois, o cônjuge ou companheiro possa ter direito à herança, né, e que essa herança inclua, se for o caso, os bens particulares, né, que a gente vai ver se é mesmo essa situação que prevalece hoje, né. Então, seria a possibilidade justamente de corrigir essa distorção trazida pela lei do divórcio, que impossibilitou o cônjuge de ter direitos sobre a parte, né, o montante do patrimônio particular adquirido antes do casamento, que era um direito que o cônjuge tinha antes. Então, por essa razão é que se criou, né, o artigo 1829, com essa questão da concorrência sucessória, justamente para servir como uma forma de compensação ao cônjuge pela suposta perda de patrimônio que teve com essa lei do divórcio. Só que, claro, isso é uma suposição, porque entre 77 e 2003 aconteceram muitos casamentos, né? E nem todos terminaram, ou terminam hoje, né? Ou estão ainda em andamento hoje, terminaram antes. E aí não tem como você pedir para essa lei retroagir, né? Para ir lá atrás e refazer as heranças da época. Isso aí não é possível. Então, é uma suposta forma de compensação, mas compensar realmente não compensa, né? Patrimonialmente falando. E aí vale uma crítica, né, a esse dispositivo, que a gente vai ver que não é só uma, né, são várias críticas que são feitas a esse dispositivo. Apesar de ser uma novidade trazida pelo atual Código Civil, Maria Berenice Dias ressalta que este é mais um dispositivo que traz uma evidente contradição entre o direito das famílias e o direito das sucessões. Algo já deve estar, né, aí aparecendo nas mentes de vocês, algum sinal de alerta, né? Porque essa valorização do cônjuge, essa valorização do companheiro nas heranças, não pode trazer conflitos entre os parentes? Claro que pode, né? Evidentemente. E esses conflitos podem aumentar, principalmente porque as composições das famílias brasileiras têm sido muito diferentes ao longo dos últimos anos, não é verdade? Então vamos falar um pouquinho disso aqui para vocês ficarem cientes de que esse dispositivo pode causar também muita confusão, né? Na hora de se distribuir a herança, na hora de se discutir quem tem direito. Isso pode até inviabilizar heranças extrajudiciais lá, os inventários extrajudiciais, porque se não tem acordo tem que ir para a justiça, né? Então vejam, isso ocorre essa questão do descompasso, né, entre direito das famílias e sucessões nesse ponto. Isso ocorre porque a valorização sucessória do cônjuge ou companheiro vai justamente na contramão da tendência de facilitação da dissolução de vínculos afetivos, com a facilitação do divórcio e, no mundo dos fatos, com a ocorrência cada vez mais comum de famílias sucessivas, resultantes da repercussão da noção de amor líquido cada vez mais recorrente em nossa sociedade. Aí, amor líquido, quando se fala nessas noções de liquidez, aí, né, não tem como não lembrar do Zygmunt Bauman, né, que é ele quem traz essa, né, foi ele que trouxe, né, essas ideias de amor líquido, né, que é a tendência dos relacionamentos do século XXI. Então, vejam, no direito das famílias vocês viram isso, né? É cada vez mais comum que se exalte a liberdade, né, e que se dê toda a devida importância, né, a liberdade de se constituir e de se, né, encerrar vínculos afetivos, de se construir e de se encerrar, né, também relações de convivência, relações conjugais. Então, se a tendência atual é que você tenha pessoas que casam mais de uma vez, a concorrência sucessória vai trazer benefícios para o último cônjuge, para o último companheiro, que não necessariamente é aquela pessoa que realmente construiu o patrimônio, né, junto com o decujus. Então veja lá que aquela ideia do Castelém, né, trazida pelo Paulo Lobo, não se aplica tanto à realidade brasileira, né? Porque a realidade brasileira tem sido outra. São famílias mosaico, né? São famílias sucessivas, como a Maria Berenice Dias ressalta. Então você tem ali famílias compostas por, né, filhos do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, né? E aí você tem a quinta esposa, que vai ser a herdeira. E será que realmente, né, ela vai ter
aí volta aquela questão do mérito que eu falei que era meio inadequada. Ela mereceu estar ali, né? Porque construiu a vida todo o patrimônio com o decujus? Não. Então a questão do merecimento não aparece tanto aqui, né? É uma mera questão da lei mesmo, né? De se dar uma maior importância ao vínculo por afinidade, né? A essa união, essa convivência, mas não necessariamente isso vai representar o mérito, porque essa pessoa construiu a vida toda, porque não é assim que funciona hoje, né? São cada vez mais raras famílias que têm lá, né, a composição do marido com a esposa, né, que tem lá 50 anos de casados, bodas de ouro. Dificilmente você vai encontrar isso hoje, né? É mais comum você encontrar famílias que têm ali 2, 3, 4 casamentos, um filho de cada casamento. Então, nessa família totalmente misturada, né, a família híbrida, né, como é que isso vai funcionar? Então, isso pode trazer muito mais confusão do que soluções, né? Então, é um problema que vai, né, vai ser gerado aqui, né? E a lei não tratou de tentar resolver isso. Na verdade, a lei complica mais do que explica, como veremos aí, certo? Então, é bom ressaltar essa ressalva da Maria Berenice Dias, é muito importante, certo? Pessoal, então, passei aqui uma visão geral, né, de como é que funciona a concorrência, né? Os aspectos, vocês já perceberam aí que tem, né, eu trouxe 3 autores especificamente, né, Paulo Lobo, Ana Nevares e Maria Berenice Dias, né? E vocês viram que não há muito consenso já na visão geral entre eles, né? Mas até aqui deu para entender como é que funciona, qual o contexto, qual foi o interesse, né, a importância de se colocar cônjuge e companheiro herdando junto com descendentes e ascendentes. Até aqui alguma dúvida? Não. Não, professor. Ok. Então vamos seguir. Muito bem. Então, as hipóteses de concorrência sucessória são essas duas, né? Sucessão dos descendentes mais cônjuge e companheiro. Sucessão dos ascendentes mais cônjuge e companheiro. Então, a gente já aprendeu como é que funciona, né? Quando eles herdam sozinhos. Agora a gente vai juntá-los. E aí tem regras iguais e algumas diferentes, né? Vamos começar pela primeira hipótese, que é a sucessão dos descendentes com cônjuge ou companheiro, que tem a previsão legal do artigo 1829, inciso 1 do Código Civil. Vamos ler esse inciso, se possível mais de uma vez, né? Agora por completo, porque ele tem aí uma redação bem truncada, uma redação bem confusa, como vocês vão perceber. Então vamos lá. Artigo 1829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Inciso 1. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Que maravilha. Ótimo. Até aí está ótimo. O que vem depois é o que complica. Salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens. Artigo 1640, parágrafo único. Ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Então, você vê que, primeiro, né, alguns aspectos, primeiro vai se falar o tempo todo de regime de bens. Por isso que eu ressaltei isso ontem, né? Quando o cônjuge ou companheiro herda sozinho, isso vem independentemente do regime de bens. Mas aqui depende, né? Aqui vai depender do regime de bens. E aí ele vai ressaltando, né? Comunhão universal, separação de bens, comunhão parcial. Mas a redação é muito complicada. Porque, veja, no começo, a primeira parte está aí, garantindo a concorrência. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge. Ótimo. Aí vem na sequência, salvo se. O salvo é sempre o exceto, né? Se é exceto, não tem. Então, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal. Aí você entende. Não pode, né? Na comunhão universal não pode haver concorrência. Aí vem, ou no da separação obrigatória de bens. Aí você ainda entende que não é possível, né? Que não é possível, é que é proibido. Aí vem a menção ao artigo 1640, parágrafo único, que eu vou falar na sequência, se é esse artigo mesmo ou não, né? Mas aí já bota um artigo entre parênteses e aí você já esqueceu o que estava vendo e aí aparece ou se, e aí você já não sabe mais se pode ou se não pode, né? No regime da comunhão parcial, a autor da herança não houver deixado bens particulares. Aí você já se perdeu, já não sabe mais se é porque ele deixou bens particulares, se é porque não deixou,
Então, a redação é muito confusa mesmo, né? Isso aqui poderia ter sido dissecado em alíneas, por exemplo, a linha A, B, C, para deixar claro, né? Qual regime de bens é cabível e qual não é. Mas não foi né? Não foi essa a ideia do legislador. Ele deixou esse amontoado aí de regras que você não consegue compreender numa primeira leitura. Então, vamos ter que dissecar isso aqui muito para poder encontrar qual foi o interesse do legislador em falar sobre isso, em tratar dessa situação. Então, vamos lá. Começando a primeira observação, a remissão errada ao artigo 1640, parágrafo único. Então, ainda tem esse problema, né? Porque sempre que você vê uma remissão no código, né, a gente que estuda já o direito, né, a gente já vai, e a gente estuda os códigos, a gente já vai logo no nosso instinto, vamos procurar esse dispositivo para ver o que é, né? Então, a gente já para e vai ver o artigo 1640, parágrafo único. Quando voltar, já perdeu o raciocínio, né? Tem esse problema aí. Então, essa remissão está errada, gente. Não é o artigo 1640, parágrafo único, né? Na verdade, a remissão correta seria o artigo seguinte, o 1641, que realmente trata do regime da separação de bens. Porque, veja, né, voltando aqui, que ele está tratando da separação obrigatória, né, quando ele faz a remissão. Mas se você vai para o artigo 1640, o que é que tem lá? No parágrafo único. Não havendo convenção, sendo ela nula ou ineficaz, vigorará quanto aos bens entre os cônjuges o regime da comunhão parcial. Então, nem precisa ler o parágrafo, né? Porque o 1640 está tratando da comunhão parcial de bens, não é da separação. Está errado, né? O artigo que trata da separação de bens é o 1641. Né? Então, até isso teve erro. Né? Só que é um erro, vamos dizer, excusável, porque na última redação do código pode ter havido realmente essa mudança na numeração do artigo. Não tem problema. Mas complica nossa vida, né? Na hora de ler e interpretar o texto aí. Então, o que é que está dizendo o 1641? Né? É obrigatório o regime da separação de bens no casamento, inciso 1, das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas de celebração do casamento. Aí são aquelas que vocês já viram lá no direito das famílias, entre elas, não abrir inventário, né, do cônjuge falecido, do decujus. Da pessoa maior de 70 anos, né, e de todos que dependerem para casar de suprimento judicial. Os incapazes, né, que precisavam, até a lei de inclusão, aquelas situações, hoje só os que não tiverem essa possibilidade pela lei de inclusão. E aí a questão, né, sempre polêmica do maior de 70 anos, porque a lei impõe um limite de idade para que a pessoa escolha o regime de bens do casamento, e aí é uma presunção de que as pessoas com mais de 70 anos não têm noção da vida para poder escolher, né, o regime de bens, algo altamente preconceituoso e patrimonialista, porque já está pensando na morte da pessoa, né? Não foi Paulo Guedes que fez esse artigo, esse inciso 2, né? Se tivesse sido ele, ele teria colocado mais claramente, né, que aos 70 anos a pessoa está próxima de morrer, ou é melhor morrer, para manter o Estado funcionando, né? Foi mais ou menos esse o discurso dele dessa semana. Não foi ele que fez isso, mas a ideia indiretamente é parecida, né? De, já está perto de morrer, com 70 anos ou mais, e aí então tem que começar a garantir o direito dos herdeiros. Mas a gente já viu isso, que heranças, né, não são cabíveis para pessoas vivas. Então, enquanto você está vivo, você tem que ter liberdade para escolher, né, como você vai viver sua vida. Independentemente do patrimônio lá, do interesse patrimonial dos filhos, netos, bisnetos. Então, é um dispositivo, no mínimo, preconceituoso, né, para não falar outra coisa aí, desse casamento obrigatório pela separação de bens, né, dos maiores de 70 anos. Tenho certeza que a professora Marília deve ter falado também sobre isso, né, na aula de Direito de Família. E aí, a segunda observação, né, é que o enunciado 609 do Conselho da Justiça Federal esclarece o alcance do regime de bens, né, na concorrência sucessória, já que ele só ocorre nessa questão do regime de bens em relação aos descendentes do falecido. Vou aqui para o intervalo, falta menos de 1 minuto. Na volta, continuaremos a falar sobre a concorrência sucessória. Até já. Até já.